Paz do Senhor a todos. Compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, com os amados. Está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43, onde se fala da cura do cego de Jericó. E a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam lá na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele a Jesus, ao Senhor: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, ou a tua visão, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Já ouvimos, já lemos essa passagem do cego de Jericó, o cego Bartimeu, um homem chamado Bartimeu. Um homem cuja Bíblia fala que ele sempre estava sentado à beira do caminho. A Bíblia não diz, mas acredito que esse homem estava todos os dias, todos os dias assentado à beira do caminho para pedir esmolas, porque era cego e mendigo. E sabemos que a maior parte, não dos cegos, mas principalmente dos mendigos, eles pedem esmola. E esse era cego e mendigo. Acredito que a vida desse homem, a vida de Bartimeu, era uma vida muito frustrada, com uma decepção muito grande, porque o texto nos mostra e nos fala que Bartimeu não nasceu com uma deficiência visual. Antes, Bartimeu, ele enxergava e por algum motivo, algum problema, ele se tornou cego. O texto nos mostra, no capítulo 18 de Lucas, no versículo 41, quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça e eu torne a ver? E isso nos dá a entender que ele não tinha deficiência visual antes. Imagine você que tem, nós temos as nossas vistas, boas, graças a Deus, às vezes com óculos, mas estamos enxergando, estamos vendo, estamos lendo. E por um determinado problema de saúde ou algum outro fato, nós perdemos a visão. Não conseguimos mais ver nada que nós víamos, que nós contemplávamos. Imagine a situação, o desespero, a
decepção, as murmurações, que nós, seres humanos, somos perfeitos, né, em murmurar e reclamar, tão pouco agradecer ao que temos, porque a própria Bíblia diz que em tudo dai graça. Uma situação desesperadora, as lamentações, qual seria a minha e a sua reação? Qual seria o nosso comportamento? Qual seria a nossa atitude? O que fazer depois de enxergar por alguns anos e de repente perdermos completamente a visão? A reação de Bartimeu foi de fazer e buscar alguma coisa, pois agora ele era cego. Então ele começou a mendigar. Eu tenho a convicção, a Bíblia não fala, eu tenho a convicção que Bartimeu, quando ele tinha visão, ele trabalhava. Era uma pessoa conhecida dentro da sua sociedade, dentro do local que ele sobrevivia. Então ele tomou a decisão de buscar alguma coisa, porque se ele trabalhava e se ele tinha família, qual seria o sustento? O que fazer? Então ele procurou alguma coisa que o ajudasse a seguir a sua vida de uma maneira frustrada e sujeitou à humilhação pedir esmola, porque nós sabemos que diante de algumas situações, quando precisamos de algum favor, de um ente querido, de um parente ou de um amigo, é vergonhoso a gente pedir favor. Algumas pessoas não pedem. É como se estivessem realmente pedindo uma esmola. E ele se tornou um mendigo à beira do caminho. Mas diante dessa atitude, diante dessa situação, diante dessa posição, jamais Bartimeu imaginava que através dessa humilhação, a glória de Deus poderia resplandecer sobre ele. A Bíblia não diz, a Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados. Bartimeu provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, que ele fazia milagres. E naquele momento, ali na beira do caminho, ouvindo a multidão, ouvindo que era Jesus que por ali passava, ele não pensou duas vezes. Rapidamente começou a clamar, porque era um momento único. Aquele era o momento dele chegar. Imagine o coração dele. E clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por mais que as pessoas tentavam repreendê-lo, ele gritava ainda mais: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus ouviu o seu clamor, ouviu o clamor daquele homem, parou e mandou chamar. Ele fez uma pergunta simples. Uma pergunta simples e uma única pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu Bartimeu:
que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E aquele homem passou a ver novamente. Interessante que Jesus diz a ele: vai, a tua fé te salvou. Ele poderia ter ido embora para sua casa, para sua família, que provavelmente Bartimeu tinha família. A Bíblia não relata isso, mas tinha família. Mas o texto nos mostra que ele preferiu e escolheu seguir Jesus. Quantos de nós, mesmo dentro das igrejas, quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas, questionamos, reclamamos, murmuramos e às vezes até culpamos Deus por causa de tal situação. Não agradecemos tudo aquilo que Deus já fez, faz e continua fazendo em nossas vidas. Isso acontece porque estamos cegos, espiritualmente falando. Já diz o velho ditado que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Bartimeu não se limitou em sua cegueira. Pelo contrário, ele se dispôs a fazer e a buscar algo. E buscando algo para sua sobrevivência, a humilhação, buscando algo, ele encontrou Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o problema que você está passando. Por mais difícil que ele seja, não se deixe e não deixe que ele te segue para que você não encontre o caminho. Mas se porventura você estiver na situação de cegueira, não se desespere. Clame a Deus, clame a Jesus. Ele virá a seu socorro, como está escrito em Jeremias 33:3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais não sabes. A Bíblia diz que Deus tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia também nos fala que todas as nossas petições têm que ser colocadas diante de Deus. Deus sabe do que precisamos, sabe? Ele é Deus pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua onipotência. Ele sabe de tudo, até do que pensamos. Salmo 139. Antes que uma palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece a todos. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. A porta será aberta. Não podemos deixar que os nossos problemas sejam maiores que o nosso Deus. Não podemos perder o foco e nem a visão no autor e consumador da minha e da sua fé, Jesus Cristo. Que sejamos perseverantes no Senhor, porque a perseverança
nos leva a uma vida íntima com Deus. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, nos diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi permitido por Deus, derramar em nosso coração. Muitas vezes, quando tomamos a decisão de buscar Jesus, quando temos esse tipo de atitude, uma atitude de querer mudar de posição para ter uma vida com Cristo, muitos nos repreendem e tentam nos tirar o foco. Bartimeu, sabendo o que Jesus podia fazer para ele e o que ele esperava de Jesus, quando ele começou a clamar, que ele ouviu que era Jesus, muitos tentaram impedir ele. E muitas vezes é assim. Muitas vezes você convida uma pessoa para ir para a igreja e elas ficam meio cabisbaixa, pensando no que os amigos vão falar, o que os amigos vão pensar. Mas o verdadeiro amigo, ele vai te apoiar, ele vai te aplaudir diante de uma atitude como essa. O verdadeiro amigo. Se você tomar um partido de buscar aquele que te deu a vida e ter uma vida íntima com ele, e amigos te questionarem, tire essa palavra de você, porque não são amigos. O verdadeiro amigo é aquele que chora com você, aquele que ri com você, aquele que caminha com você, aquele que te chama a atenção nos erros, aquele que te apoia no que é certo. Esse é o verdadeiro amigo. Mas quando tudo isso acontece, a gente não pode se intimidar com os repreensores, porque se nos intimidarmos, nós perdemos o foco. Temos que ser perseverantes, continuar clamando a Deus, e Deus ouvirá dos céus e virá ao meu e ao teu socorro. E para chegarmos até Jesus, precisamos ter atitudes corretas. Por exemplo, ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir, já que estamos cegos espiritualmente, principalmente nessa área. Clamar, porque vai mostrar que temos fé. Perceber nossa miséria, apelando para a compaixão de Cristo. Crer em Jesus como Senhor e Salvador. E ter com Jesus e buscar Jesus e não esperar que ele chegue até nós. Ou seja, buscar Jesus de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa mente. Seguir Jesus por onde ele quer e vai. E termos uma vida correta e reta com Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E não
desfalecemos diante de algumas situações e não deixamos que sejamos cegos espiritualmente falando. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.